Capítulo 1. O que é gestão de conflitos? A gestão de conflitos refere-se à prática proativa de resolução de conflitos para que não se transformem em desacordos. O objetivo é que os diferentes lados colaborem e superem o desafio de uma forma que cada um se sinta ouvido e compreendido. Gerentes experientes podem aprender a aperfeiçoar habilidades e estratégias de resolução para obter o máximo valor do conflito. No mundo de hoje, as organizações contratam funcionários de diversas localizações geográficas com origens culturais e intelectuais diferentes, bem como vários pontos de vista. Em um ambiente de trabalho onde as pessoas têm perspectivas díspares em relação aos mesmos problemas, desacordos podem acontecer. Como resultado dos conflitos, os colaboradores desperdiçam seu máximo de tempo e energia em brigas e têm muita dificuldade em se concentrar no trabalho. O tempo que deveria ser utilizado para fazer um trabalho produtivo é utilizado em encontrar falhas nos outros e brigar uns com os outros. E isso não tem como ser algo bom. Lembre-se sempre de que seu escritório não está lhe pagando por gerar conflitos, em vez disso, espera-se um trabalho produtivo. Os conflitos são inevitáveis no dia a dia de uma pessoa, nós sabemos disso. Mas, quando acontecem, a ideia não é tentar preveni-los, mas sim resolvê-los e gerenciá-los de forma eficaz o mais rápido possível, antes que isso vire uma bola de neve. Pode reparar que toda empresa tem suas panelinhas. E é normal que, quando uma bomba explode do seu lado, você recorre à sua panela. Seja um grupo de pessoas aleatórios, seja setores completos, seja os gerentes de cada área, quando o conflito deixa de ser pessoal e passa a ser das diversas panelas, dentro da empresa, o conflito pode se tornar difícil ou impossível de ser gerido. Os principais impactos disso é uma maior rotatividade de pessoal, custo com tempo para gerir esse conflito no local de trabalho, diminuição da produtividade dos funcionários, má reputação da empresa ou dos responsáveis, e o ferimento da moral e orgulho dos colaboradores. Por fim, quando as pessoas usam as ferramentas apropriadas de resolução para resolver problemas, elas são capazes de evitar que suas diferenças se transformem em grandes problemas, como os citados acima. Capítulo 2. Tipos de conflitos no local de trabalho. Embora existam vários tipos de conflitos que podem surgir no ambiente de trabalho, os principais são os conflitos interpessoais e os conflitos de interesse. Conflito interpessoal. Devido às diferenças individuais, incluindo diferentes personalidades, preferências de trabalho, origens e conjuntos de crenças, cada indivíduo reage de uma maneira única a situações no trabalho que afetam as relações com os outros de maneira diferente. O conflito interpessoal no local de trabalho existe quando as pessoas que trabalham para a mesma organização não conseguem concordar sobre qual abordagem adotar para alcançar um determinado resultado. Conflitos interpessoais podem existir em todos os níveis e entre diferentes níveis da organização. Um conflito interpessoal pode ser óbvio, como uma discussão acalorada, ou menos visível, como a exclusão. Pode assumir a forma de um desacordo entre as pessoas devido a conflitos de personalidade ou um tipo mais grave de tratamento injusto, como violência, bullying ou assédio. Além disso, a bendita fofoca, alguém com a mania de sempre passar a culpa para os demais, excesso de palavras de baixo calão ou aquele colaborador que adora tomar os créditos pelo trabalho de outra pessoa são outros exemplos comuns de conflito interpessoal. Conflito de interesses. Esse tipo de conflito é mais comum do que imaginamos. O conflito de interesses no local de trabalho existe quando o interesse pessoal ou financeiro de um colaborador colide com seus deveres profissionais para com a empresa em que trabalha. É quando o colaborador é, pelos mais determinados motivos, chateação, vingança, estresse, etc., influenciado a agir contra os princípios da organização, tomando decisões sabidamente equivocadas ou deixando de realizar as tarefas que lhe foram atribuídas com a única e exclusiva finalidade de prejudicar o negócio. Alguns exemplos comuns de conflito de interesses. 1. Aceitar subornos de um cliente que deseja um tratamento favorável. 2. Utilizar o carro, ferramentas e equipamentos da empresa para oferecer serviços pagos durante as folgas. 3. Trabalhar para um concorrente durante as folgas e compartilhar informações confidenciais. 4. Deixar de relatar ou investigar uma má conduta grave de um colega por causa de amizade. 5. Tomar uma decisão de negócios para acomodar necessidades pessoais ou financeiras, e não para o benefício da organização.
6. Contratar um amigo ou membro da família apesar de não ser qualificado. 7. Oferecendo o mesmo serviço que a empresa está oferecendo durante o tempo de folga. Apesar de conscientizar e educar os funcionários, um conflito de interesses ainda pode surgir no local de trabalho. Se um gerente descobrir que um funcionário está envolvido em um conflito de interesses, o primeiro passo deve ser desencorajar essa atividade, informando o funcionário sobre a violação ou possível violação. Ele poderá fazer 1. Resolução informal com o funcionário encerrando a atividade conflitante. 2. Pedido formal emitido pelo empregador para cessar o conflito como condição para continuar a trabalhar para a empresa. 3. Rescisão do vínculo empregatício. 4. Na pior das hipóteses, processos judiciais. Capítulo 3. Melhores 7 estratégias para gerir conflitos. 1. Esclareça qual é a fonte do conflito. O primeiro passo para resolver o conflito é esclarecer sua origem. Definir a causa do conflito permitirá que você entenda como o problema veio a crescer em primeiro lugar. Além disso, você poderá fazer com que ambas as partes concordem com o que é o desacordo. E para isso, você precisa discutir as necessidades que não estão sendo atendidas em ambos os lados das questões. Além disso, você precisa garantir a compreensão mútua. Certifique-se de obter o máximo de informações possível sobre as perspectivas de cada lado. Continue fazendo perguntas até ter certeza de que todas as partes conflitantes entendem o problema. 2. Encontre um lugar seguro e privado para conversar. Após encontrar a fonte do conflito, para ter uma conversa construtiva, você precisa encontrar um ambiente seguro para conversar. Esse local também permite que você assuma os riscos necessários para uma comunicação honesta sobre os problemas em questão. Não escolha o escritório de nenhuma das partes ou um local próximo a elas. E enquanto estiver neste local, certifique-se de que cada parte tenha tempo suficiente para expor suas opiniões sobre o assunto. 3. Ouça ativamente e deixe que todos falem. Depois de fazer com que ambas as partes se encontrem em um local seguro e privado, deixe que cada uma delas tenha a oportunidade de expor seus pontos de vista e percepções sobre o assunto em questão. Dê a cada parte tempo igual para expressar seus pensamentos e preocupações sem favorecer a outra. Adote uma abordagem positiva e assertiva durante a reunião. Se necessário, estabeleça regras básicas. Adotar essa abordagem encorajará ambas as partes a articular seus pensamentos de maneira aberta e honesta, bem como compreender as causas do conflito e identificar soluções. 4. Investigue a situação. Depois de ouvir as preocupações de ambas as partes, reserve um tempo e investigue o caso. Não prejulgue ou apresente um veredicto final com base no que você tem. Vá mais fundo e descubra mais sobre os acontecimentos, as partes envolvidas, os problemas e como as pessoas estão se sentindo. Tenha uma conversa individual e confiante com os envolvidos e ouça com atenção para garantir que você compreenda seus pontos de vista. Você pode fazer isso resumindo suas declarações e replicando-as de volta para eles. Além disso, tente encontrar quaisquer fontes de conflito subjacentes que possam não ser evidentes ou perceptíveis rapidamente. Estamos falando de uma possível contaminação do conflito, que pode ter afetado mais pessoas ou áreas da empresa. Investigue isso sempre o mais rápido possível para que o conflito não termine apenas na fonte original do problema. 5. Determine maneiras de atingir o objetivo comum. Ao gerenciar processos de conflito, você precisa ter um objetivo comum, que é resolver o problema e garantir que ele não volte à tona. E para resolver qualquer problema, você precisa estar atento aos diferentes estágios do conflito. Isso permitirá que você procure as formas ideais para atingir o objetivo comum. Depois de esclarecer a fonte do conflito, conversar com ambas as partes e investigar a situação, você precisa se sentar com ambas as partes e discutir as maneiras comuns que você pode executar para atingir o objetivo comum, que é gerenciar e resolver o problema em questão. Ouça, comunique-se e faça um brainstorming juntos com os envolvidos até levantar todas as opções possíveis de solução para o caso. 6. Acordar a melhor solução e determinar as responsabilidades de cada parte na resolução. Os funcionários acharão fácil interagir com os outros, pois entendem que têm um objetivo, que é atender aos objetivos da empresa. Assim, depois de investigar a situação e determinar as maneiras pelas quais você pode resolver o problema,
ambas as partes precisam desenvolver uma conclusão sobre a melhor solução para o problema. E para concordar com o melhor, você precisa identificar as soluções com as quais cada parte pode conviver. Encontre um terreno comum. Depois, determine as responsabilidades de cada parte na resolução do conflito. Além disso, é crucial usar essa chance para identificar a causa raiz e garantir que esse problema não ocorra novamente com nenhum outro colaborador ou setor da empresa. 7. Avalie como as coisas estão indo e decida estratégias preventivas para o futuro. Continue de olho no problema e avalie se a solução é eficaz. Se o problema ressurgir, você pode optar por outras soluções apresentadas anteriormente no brainstorming. Além disso, decida sobre estratégias preventivas para o futuro. Algumas pessoas podem não concordar em tudo, e isso pode ser um problema. Então, procure lições que você pode aprender com o conflito e como você deve lidar com isso. Isso ajudará você a saber o que pode fazer quando o problema ressurgir, além de permitir que você desenvolva e cultive suas habilidades de gerenciamento de conflitos por meio de treinamento. Capítulo 4. 6 conflitos comuns nas empresas e como resolvê-los. A seguir estão alguns exemplos de conflitos no local de trabalho e as etapas que um gerente pode tomar para resolvê-los. 1. Conflitos baseados em tarefas. Esse é o tipo de situação que surge nas equipes quando alguém chega atrasado com informações que outro membro da equipe precisa para concluir sua parte do projeto. Quando isso é uma ocorrência frequente, o membro da equipe que está sendo retido pode se sentir menosprezado e um conflito pode surgir. Uma maneira de resolver esse problema é garantir que ambas as partes estejam cientes de como são responsáveis por suas funções e responsabilidades. Esclareça os processos que eles estão usando para realizar suas tarefas para entender melhor como os fluxos de trabalho podem obter uma melhor sincronização. 2. Conflito com o estilo de liderança do gerente. Às vezes, apesar das melhores intenções, os gerentes e seus colaboradores podem entrar em conflito. Por exemplo, um gerente com personalidade tipo A define metas ambiciosas para um colaborador, sobrecarregando-o inadvertidamente. Ou um gerente tem um estilo de gerenciamento prático e um colaborador quer mais orientação. Estabeleça diretrizes com clareza e assegure-se de que as partes entendam que o objetivo da discussão é trabalhar em conjunto para soluções concretas. Por exemplo, se um funcionário está sobrecarregado com suas funções, peça para ele preparar uma planilha de tarefas com prazos estimados. Os gerentes podem querer se reunir com o funcionário em reuniões semanais individuais. Dessa forma, tanto o subordinado direto quanto o gerente podem revisar a carga de trabalho juntos e trabalhar em soluções para agilizar tarefas específicas ou distribuí-las a outros colegas de equipe. O importante é manter as discussões em andamento e abertas, para que funcionários e gerentes aprendam melhores habilidades para trabalhar juntos. 3. Conflitos com clientes. O relacionamento com o cliente é crucial, portanto, o primeiro passo é oferecer ao cliente a oportunidade de expressar como se sente e usar declarações empáticas para mostrar que você se importa. Sempre assuma a responsabilidade por quaisquer erros cometidos pela empresa e pergunte ao cliente como você pode resolver o problema para eles. Os gerentes podem oferecer reembolsos, descontos ou outros gestos que podem mitigar as frustrações. No entanto, é melhor a empresa saber de antemão quanto está disposta a pagar para manter o cliente satisfeito. 4. Conflitos de revisão de desempenho. Trabalhe individualmente com o colaborador para criar um plano com etapas de ação e prazos específicos para melhorar seu desempenho. Incentive os funcionários a expressar suas opiniões ao definir metas para aumentar seu comprometimento. 5. Choque de personalidades. Todo mundo é diferente, e há momentos em que é particularmente difícil trabalhar com pessoas que têm personalidades difíceis ou desagradáveis. Na maioria das situações, um incidente inapropriado ou difícil não é a soma de uma pessoa e requer empatia e simpatia. Quando as personalidades entram em conflito no local de trabalho, uma das melhores medidas de resolução de conflitos é resolver e lidar com a situação de forma rápida, seja formal ou informalmente, antes que ela se agrave. 6. Discriminação. A discriminação é um dos exemplos mais sérios de conflito de trabalho. Em quase todos os casos, os recursos humanos precisam entrar na situação. Uma vez que haja uma reclamação,
Um dos primeiros passos que os gestores e a empresa como um todo precisam dar é enfatizar explicitamente o valor da diversidade e da tolerância. Em seguida, os gerentes precisam ouvir atentamente o funcionário prejudicado sem interrupção ou confusão, abrir uma discussão sobre o problema e definir metas mensuráveis para erradicar o problema, neste caso, o comportamento inadequado dos colaboradores envolvidos. Capítulo 5. Habilidades para a resolução de conflitos. Algumas habilidades essenciais de resolução de conflitos incluem 1. Comunicação. A comunicação clara e precisa é essencial para que as partes se sintam ouvidas. Também ajuda a garantir que todas as partes saibam exatamente o que se espera daqui para frente. 2. Inteligência emocional. Compreender os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros é muito importante para evitar, minimizar e resolver conflitos. 3. Empatia. Ver o ponto de vista de outra pessoa pode reduzir ressentimentos e teimosias e aumentar a inovação e o aprendizado. 4. Resolução de problemas. Bons solucionadores de problemas são bons investigadores, ouvem e encontram soluções que ajudam as diferentes partes a concordar e cooperar. Buscam encontrar a raiz do problema, e não apenas apagar um incêndio. Como melhorar as habilidades de gerenciamento de conflitos? Aqui estão algumas dicas para melhorar suas habilidades de gerenciamento de conflitos. 1. Pratique a escuta ativa. Ouça sem interromper e faça perguntas ponderadas e abertas para entender melhor o ponto de vista da outra pessoa. 2. Faça contato visual quando estiver falando. Seja claro e conciso ao escrever ou falar. Esteja ciente de sua linguagem corporal e preste atenção à linguagem corporal dos outros. Você pode até considerar pedir a um colega de confiança um feedback honesto para descobrir se há alguma área em que você possa melhorar seus hábitos de comunicação. 3. Mantenha uma atitude positiva. Controlar sua resposta emocional e manter uma atitude positiva pode ajudá-lo a manter as discussões calmas e produtivas. 4. Trabalhe em direção ao resultado. O conflito só é resolvido quando as partes surgem com um plano acordado e um conjunto de ações. Mantenha as discussões voltadas para alcançar esse objetivo e escreva as etapas de ação. Certifique-se de que todas as partes concordem e entendam como seguir em frente. Capítulo 6. A responsabilidade da empresa na gestão de conflitos. 1. Desenvolver uma política de gerenciamento de conflitos e estabeleça como lidar com comportamentos inaceitáveis, como bullying e assédio. 2. Promover um ambiente de trabalho positivo que valorize o trabalho em equipe, relacionamentos, inclusão, diversidade, abertura e justiça. 3. Treinar os gerentes sobre como lidar com conflitos e comportamentos inaceitáveis no local de trabalho. A gestão de pessoas é uma habilidade e nem sempre vem naturalmente, principalmente para aqueles gestores com grandes habilidades técnicas, mas pouca experiência com pessoas. 4. Treinar os funcionários sobre os padrões da empresa, garantindo que eles estejam cientes dos limites e como levantar uma preocupação ou relatar um comportamento inaceitável. 5. Implementar um processo de revisão regular que meça a eficácia das medidas de controle em vigor e identifique oportunidades de melhoria. Capítulo 7. Como prevenir conflitos interpessoais. 1. Dê aos novos funcionários uma introdução abrangente, apresente-os à equipe e ofereça suporte. 2. Incentivar as pessoas a desenvolver relacionamentos positivos desde o início, pois há um nível de interdependência entre os papéis em cada organização que aumenta as chances de conflitos. 3. Conheça o estilo de trabalho preferido dos membros de sua equipe, bem como suas personalidades, pois isso pode ajudar a determinar como eles irão interagir e, portanto, aprimorar a capacidade do gerente de lidar com possíveis conflitos. 4. Construir um relacionamento autêntico com a equipe para entender a dinâmica e monitorar as relações. 5. Seja claro ao definir expectativas e responsabilidades e esteja sempre disposto a conversas e discussões abertas. Mostre empatia. 6. Liderar o caminho na promoção de uma cultura baseada na dignidade e no respeito. 7. Fale sobre diversidade, inclusão e como lidar com conflitos de forma construtiva durante reuniões de equipe e sessões de treinamento. 8. Esteja confiante para contestar imediatamente qualquer indício de comportamento inadequado ou inaceitável, por exemplo, uma observação discriminatória. Isso enviará uma mensagem clara de qual é o padrão a ser seguido e o que não é tolerado. 9.
tenha encontros individuais regulares e tente criar um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas preocupações. Discuta o desempenho e as áreas de preocupação que podem gerar um conflito com outras pessoas. 10. Reconheça quando um membro da equipe está causando estresse aos outros e o impacto que isso pode ter na dinâmica da equipe. 11. Elogie o comportamento positivo, pois o que é celebrado geralmente se repete. 12. Incentive a discussão e o debate e desencoraje ataques pessoais. Capítulo 8. Considerações finais. Onde houver pessoas e interesses envolvidos, sempre haverá circunstâncias em que conflitos surgirão de tempos em tempos. O importante é como é gerenciado. O conflito faz parte do nosso dia a dia. Você pode discordar de sua família, amigos ou colegas de trabalho. Mas existem várias etapas de resolução de conflitos que você pode adotar para garantir que esse problema não seja gerenciável. Gerenciar e resolver conflitos no trabalho é essencial para atingir as metas organizacionais. Portanto, se você tiver algum problema ou houver divergências entre seus empregadores, busque sempre as melhores maneiras de gerenciar essa situação. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de gestão de conflitos. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!